Salve, salve, você aluna e você aluno. Quem é que está aqui na área? Tio Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para a gente dar início a essa aula, para que a gente possa justamente metabolizar o que a gente vai estudar hoje. Então, nosso eixo é vida e evolução. Qual é o nosso objeto barra conteúdo? Reprodução dos vegetais. Se liga nessa informação. Qual é a habilidade que a gente espera edificar, construir com você? Compreender que as plantas possuem duas formas de reprodução, assexuada e sexuada. Queria lembrar para vocês que a gente vai dar muito mais ênfase à reprodução sexuada, tá? Já na reprodução assexuada é quando parte de uma mesma planta origina outro indivíduo idêntico entre si, formando o que a turma chama aí de clone, porque são grupos, são organismos que você geneticamente idêntico ao que deu origem, tá, gente? Já na reprodução sexuada, abrange a meiose, a mitose e a fecundação. E outras coisas mais que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, por favor, produção, vamos lá para o nosso próximo slide para que a gente possa gerenciar esse saber de forma mais tranquila. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse esquema aqui, que para vocês mais ou menos entenderem aonde vai estar gravitando esse nosso conteúdo hoje. Entender a reprodução dos vegetais, cabe a gente ressaltar essa importância evolutiva aqui. E aí, por favor, produção, abre essa imagem aí para que os nossos alunos possam ver. Então, tudo se inicia, gente, a partir dessa perspectiva aqui. As algas verdes dão origem aos primeiros grupos vegetais. Por quê, gente? Vai ter o que a gente chama de estruturas evolutivas que vão fazer com que eu possa dizer de antemão que eu estou com os grupos dos vegetais. Eu vou estar com o reino vegetal. Então, primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês, eles são embriofitas, produzem embriões e tecidos verdadeiros. Isso a partir de quem, gente? Das briófitas. Então, a primeira característica que eu posso dizer que é relevante no grupo das briófitas terem tecidos verdadeiros, serem multicelulares e terem a presença justamente do arquigônio e dos anterídeos, que vão formar o zigoto, que daí vão formar o quê? O famoso embrião. Então, são embriofitas. Nos arquigônios, produzem o que a gente chama da oosfera, que é o gameta feminino. Já nos anterídeos, produzem os anteróides, que serão o gameta masculino. Depois, já no grupo das pteridófitas, a gente vai ter a presença de quê, gente? Além de todas essas estruturas que eu já falei, vai ter a presença de vasos condutores. Elas vão ser o que a gente chama do grupo das traqueófitas. Então, todas a partir daqui vão apresentar vasos condutores e são traqueófitas. Já na gimnosperma, o que é que eu chamo a atenção de vocês? A palavra gimnosperma, gimno quer dizer nua, esperma quer dizer semente, semente nua. Isso mesmo que você acabou de ouvir, a presença de semente, tá? E um crescimento lateral muito mais evidente, tá? Já no caso das angiospermas, você vai ter a presença também de tudo isso que a gente já falou das anteriores, só que ainda a presença de flores verdadeiras e fruto, tá? Então essas duas estruturas são importantíssimas. Alguns chamam até de órgãos mais bem definidos, né, como raízes, caules, e aí vai por diante. Então, só para chamar a atenção de vocês, são embriofitas, plantas avasculares a partir de pteridófitas e plantas com semente a partir de gimnosperma e angiosperma. E as angiospermas destacam ter presença de flores e frutos. Dito isso, por favor, produção, volta aqui comigo, vamos para o nosso próximo slide, para que a gente não possa perder tempo. E aí, eu queria chamar a atenção de vocês, dentro do que tange a questão da reprodução dos vegetais, a gente vai ter alternâncias de gerações. Escuta o que eu estou dizendo, alternância de gerações ou metagênese, ou o que a gente chama de haplodiplobionte. Vou repetir, haplodiplobionte, alternância de gerações ou metagênese. É a mesmíssima coisa. A gente vai ter um momento que nessa alternância, o organismo ele vai ser esporófito ou gametófito. Quando ele for esporófito, a gente diz que ele é diploide. Quando ele é gametófito, a gente diz que ele é haploide. Por isso que a gente pode chamar também que essa alternância de geração é haplodiplobionte. Perfeito? Ou metagênese. Então aqui, ó, nos esporófitos, que a gente está vendo aqui, que é 2N, vai produzir o que a gente chama de esporângios. Esses esporângios, por meiose, vê só, por meiose, vai produzir os esporos. Então, os esporos são formados a partir de um processo de divisão celular chamada de meiótico, meiose, tá? Daí, a partir dessa meiose, dos esporos, os esporos vão dar origem, por mitose,
Veja só que coisa interessante. No reino vegetal, os gametas são formados através de um processo mitótico, através da mitose. É diferente quando a gente considera, por exemplo, o reino animal. Então isso é uma particularidade, uma especificidade do reino vegetal. Quando eu formo os esporos é por meiose. Já quando eu formo, a partir dos esporos gametas, é por mitose. Fica essa dica, fica essa informação. E aí vai ter o processo da gametogênese, que vão formar o gameta masculino e o gameta feminino. O gameta feminino, oosfera. E o gameta masculino, anterozoide. Tá? Lembra algum nome, né, que você já conhece? O espermatozoide. Mas nas plantas é chamado de anterozoide. Tá? E daí ocorre a fecundação, formou o zigoto, ocorreu a mitose sucessiva, formou o embrião, daí formou, mais uma vez, um esporófito, que é um organismo diploide. Então não esqueça, a metagênese, ou alternância de geração, ou haplodiplobionte, seria a forma como ocorreria esse processo, esse fenômeno reprodutivo dos grupos vegetais. Por favor, produção, abra essa imagem para que esse aluno possa se apropriar desse saber, desse conhecimento, de forma mais precisa. Volta aqui comigo, por favor, produção, e vamos para o nosso próximo slide para que a gente não perca muito tempo. E aí, eu queria chamar a atenção, qual é a fase duradoura nesses grupos vegetais? Como vocês estão vendo aqui, eu tenho briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Eu tenho uma fase gametofítica, ou a fase que é a fase haploide, e tem uma fase que a gente chama de esporofítica, que é diploide. Somente, guarda essa informação, por favor, somente nas briófitas, a fase chamada de gametofítica, ou a fase haploide, é que é duradoura. Então, geralmente, quando eu encontro com um musgo, que seria o grande representante desse grupo aqui, eu encontro com um musgo, eu vou ter, normalmente eu vou visualizar, eu vou vislumbrar a fase que a gente chama de fase duradoura, que é a fase haploide ou a fase gametofítica. Já a fase esporofítica, que vão produzir esporos, lembra que a fase gametofítica produz o que, gente? Gametas. Por processo de quê? Mitose. Já os esporos, eles são formados a partir do quê? De um processo que vai ser o quê? Meiótico. É a fase que não é duradoura. Quando eu já chego nas pteridófitas, que já são os grupos chamados das plantas traqueófitas, essas plantas aqui, gente, elas vão ser muito pequenininhas, porque elas vão ter uma dependência tanto reprodutiva, como também para, vamos dizer assim, nutrir o seu tecido e também ter a presença dessa relação com a água. Como elas não têm vasos condutores, elas vão precisar muito serem o quê? Diminutas, porque ela faz essa relação com a água por um processo chamado de difusão. A gente vai ter uma aula, gente, que a gente vai falar de cada um desses grupos de forma muito mais detalhada. Então, aqui é apenas um olhar mais incipiente, um olhar mais superficial. O foco da gente é o que, gente? Reprodução. E aí a pteridófita, você pode ver, ó, que essa fase aqui, onde tem esse coraçãozinho aqui, é uma fase que é a fase gametofítica, que é a fase que raramente é difícil a gente ver na natureza. A fase que a gente mais vê é a fase adulta, que é a fase que seria assim duradoura, que é a fase esporofítica, a partir das pteridófitas. Gimnosperma, a mesma coisa. A fase gametofítica é bem curtinha, já a fase esporofítica é bem longa. Assim também ocorre nas gimnospermas. Então guarda essa imagem, guarda esse esquema, que faz toda a diferença. Você, aluno que vai estar futuramente fazendo grandes vestibulares, pode ter certeza. Isso faz toda a diferença. Abra essa imagem aí, por favor, produção, para que ele possa visualizar. Volta aqui comigo. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses grupos a partir dessa perspectiva de mitose, meiose, dessa metagênese, desse processo de alternância, né, desse processo reprodutivo e desse fenômeno que é tão relevante, haplodiplobionte. Por favor, produção, próximo slide. Eu já vou pedir para que a produção, justamente a partir desse slide, abra essa imagem. Vocês estão vendo aqui, ó, o ciclo de vida de uma briófita. Queria lembrar para vocês que a fase duradoura é a fase o quê? Gametofítica. Então tá ali, ó, os gametas masculinos nadam até a planta feminina. Então você vai ter lá a plantinha feminina, o arquigônio, vai estar lá a estrutura feminina, o gameta feminino, que vai se encontrar com o gameta masculino, que é o anterozoide. O anterozoide fecunda o gameta feminino, que é a oosfera, formando o quê? O zigoto. Então esse zigoto formou-se, aí você vai ter a formação de uma haste, então vai ter um esporângio, se rompem, liberando os esporos no ar. E aí já vai ocorrer a formação justamente de um novo indivíduo aqui para se formar um indivíduo. Então o processo começa tudo novamente. Então todo esse ciclo aqui vai estar sempre se alternando no período que vai ser haploide
e um período que vai ser diploide. O período chamado de esporofítico é um período diploide e o período gametofítico é um período haploide. Guarda essa informação. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, volta aqui comigo. E já vou pedir, por favor, presta atenção que vai ter já mudanças sutis. Porque a gente vai ver que a fase agora duradoura já não é mais a gametofítica nas pteridófitas, e sim o quê? A fase esporofítica. Abre essa imagem, produção, por favor. E aí eu começo a partir dessa estrutura aqui, ó, o protalo. Tem uma estrutura assim chamada gametófito haploide. Aí vai ter a liberação tanto do anterozoide, porque vai ter uma estrutura feminina, e a estrutura que está lá no arquigônio, que vai ser o que a gente chama de oosfera, tá? O nome está aqui óvulo, mas seria a oosfera. Esse anterozoide com a oosfera se encontra, forma o que a gente chama de zigoto. Desse zigoto vai ter um novo esporófito ou planta, que vai dar início justamente à fase duradoura. Ocorre o brotamento, aí a gente vai ter uma planta já com o seu rizoma, que seria uma espécie de raiz, a estrutura, o cauloide, o filóide, e aí vai toda essa estrutura para que chame a atenção de vocês. Chamando a atenção de vocês com relação a essas informações. Então a gente vai ter aqui, ó, o esporângio. Esse esporângio aqui é onde vai ter os esporos, que através de um processo meiótico vai produzir os esporos. Desses esporos vai formar, mais uma vez, a presença do gameta masculino e do gameta feminino lá no protalo. Então voltou novamente esse ciclo. Então só para que você volte comigo aqui, por favor, deixa eu fazer aqui uma observação. Então quando eu tenho esse organismo aqui adulto, lembre-se, a gente já vai ter raiz, caule e folha verdadeira. Diferente quando eu considero, por exemplo, das pteridófitas. Por ela ser tão pequenininha, a gente vai ter o que a gente chama de rizoide, cauloide e filóide, tá? Para que ninguém confunda e não misture isso, tá? É bem interessante chamar a atenção de vocês com relação a isso aqui, tá? Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. Eu já vou pedir para a produção abrir, que a gente vai falar agora um pouquinho para que vocês agora entendam já nas gimnospermas. Eu queria chamar a atenção de vocês que a fase também duradoura é qual? A fase esporofítica. E vai ter a presença o que agora, gente? Como essas plantas também, assim como as pteridófitas, elas já são traqueófitas, elas vão ter menos dependência da água. Só que briófitas e pteridófitas precisam da água para reproduzir. E eu queria chamar a atenção, quando eu estou diante das gimnospermas, das plantas que têm semente, que também são traqueófitas, que têm vasos condutores, também para reprodução elas não vão mais precisar da água, porque elas vão produzir uma estrutura chamada de tubo polínico. Porque esse tubo polínico vai ter justamente por causa da presença do grão de pólen, que é uma estrutura extremamente importante para a reprodução desses vegetais superiores, os chamados fanerógamos, tá? As anteriores eram chamadas de criptógamos, tá? Então vai ter aqui, gente, quando eu tenho aqui a planta adulta, a flor masculina e a flor feminina, tá certo, gente? Então a gente vai ter aqui, ó, o saco polínico, que aqui eu tenho chamado o cônen, né? Ou a estrutura que a gente vai chamar essa estrutura de cônen. Essa estrutura aqui, que é o estróbilo masculino, produz o grão de pólen e vai se encontrar com o estróbilo feminino, onde vai estar lá a osfera. Esse grão de pólen, ele fecunda, daí vai formar essa fecundação desse grão de pólen, vai formar o zigoto, que daí desse zigoto vai formar a semente. Que a semente é nada mais nada menos do que esse processo que ocorreu da fecundação, para justamente formar um organismo novo a partir desse futuro, desse embriãozinho que foi criado. Volta aqui comigo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Lembre-se que esse grupo aqui vegetal, eles não vão ter ainda fruto, tá? Mesmo algumas pessoas chamando de fruto, mas isso ainda não é o fruto, tá? Então essa pinha, essa estrutura aqui. Quais são os representantes desses grupos? A gente tem a boa e velha árvore de Natal. Pinheiro, araucária, são bons exemplos, né? A araucária são bons exemplos de plantas que estão relacionadas com esse tipo de espécies, tá? Então, a Araucária angustiforme é um bom exemplo disso aí. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente não perca tempo, para que a gente ganhe justamente nessa próxima informação. Então, tá aqui. Quando eu já trabalho com as angiospermas, são plantas que vão ter o quê, gente? Uma semente protegida pelo fruto. Então, vai ter a presença da flor. A flor é onde vai estar aqui, ó, justamente a estrutura sexual dessa planta. Ela vai ter... O que seria a flor? De uma forma bem simples. Seria uma estrutura que teria relação íntima com o processo reprodutivo, porque seria a estrutura sexual da planta. E o que é mais interessante, quando eu olho para essa estrutura, a gente vê claramente que ela tem características atrativas. Para quem, gente? Para agentes polinizadores.
Pode ser polinizadores através do vento? Pode, assim como ocorre nas gimnospermas, que normalmente o processo de polinização ocorre pelo processo do vento. É um processo de anemofilia. Aqui ocorre também pelo processo do vento, mas ela vai ter outros organismos envolvidos, vai ter relações ecológicas com outros organismos, com insetos, com quirópteros, que são os morcegos, com mamíferos e outros organismos, aves, que vão também ser grandes disseminadores, dispersores, justamente do grão de pólen e também da semente. E aqui, ó, você vai ter uma estrutura que é chamada de antera, onde vai ter a produção do grão de pólen. Você vai ter uma estrutura onde vai estar lá o ovário. Nesse ovário você vai estar lá abrigado justamente o gameta feminino. Daí ocorre a fecundação através do processo do tubo polínico que formou-se, a formação do embrião, desenvolvimento desse embrião, formação da semente e formação do fruto. Porque o fruto seria o quê? Seria o ovário grávido. Formou-se o fruto. E aqui forma-se, no processo de germinação, uma nova plantinha. Então, se liga nessas orientações porque são relevantes para que você possa entender esse processo reprodutivo. Abra essa imagem aí, por favor, produção. O efeito. Vou pedir para a produção agora voltar aqui comigo. Vamos para o nosso próximo slide, que agora é importante chamar a atenção de vocês, porque como a nossa aula tem sempre o objetivo de intercambiar outros saberes, quando eu penso em grupos vegetais, eu penso em seres autotróficos, seres que produzem seu próprio alimento, seres que fazem fotossíntese. Nada melhor do que a gente fazer a relação desses grupos vegetais com outros saberes dentro do campo da ciência. Por favor, produção, nesse momento você precisa saber. Vamos para o nosso próximo slide para que a gente justamente não perca tempo. E a pergunta que não quer calar. Plantas carnívoras fazem fotossíntese? E a resposta já está ali bem simples. Sim. Abra essa imagem aí, por favor, produção. É interessante a gente entender, gente, que as plantas carnívoras, elas geralmente estão localizadas em regiões que têm de pântano, regiões que têm um alto índice, um pH muito baixo, ou seja, ácido, com pouquíssimos nutrientes, principalmente a falta de nitrogênio. Então as plantas, para poder recrutar esse nitrogênio que é necessário para os seus processos metabólicos, energéticos, produção de proteína, produção de material genético, principalmente por causa do nitrogênio, mas tem outras substâncias como fósforo e outros minerais, ela precisa fazer um processo de predação. Ela vai capturar insetos e pequenos invertebrados em geral. Só para que vocês entendam isso aí. Mas é interessante, volta aqui comigo. Se essa plantinha aqui, ela tivesse, por exemplo, num ambiente rico, com grande oferta de nutrientes, ela teria esse comportamento? Possivelmente não. Porque o que faz ela ter esse comportamento, que é uma adaptação para sobreviver, para se adaptar da melhor maneira possível a um ambiente hostil, com poucos nutrientes, é esse recrutamento de pequenos vertebrados. Então foi uma especialização que essa planta sofreu devido a uma necessidade, uma carência de estar em um solo que é pobre em nutrientes. E principalmente em que, gente? Nitrogênio. Guarda essa dica aí, tá? Então não esquece, plantas carnívoras fazem fotossíntese. Por isso que alguns autores até chamam que elas são heterotróficas facultativas. E outros livros dizem que elas são mixotróficas, porque elas são ao mesmo tempo autotróficas por excelência, mas por uma necessidade, elas às vezes têm que sim fazerem um processo de heterotrófico. Tem que comer um outro organismo para poder atender às necessidades de carências nutricionais. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, que é uma pequena revisãozinha do que a gente viu. E eu vou pedir para a produção abrir essa imagem aí. E a gente falando mais uma vez, ó, a frase vai ter a fase esporofítica, porque lembra? Aplodiplombionte, nessa fase esporofítica, ele é o quê? Diploide. Por meiose, forma os esporos. Esses esporos, por mitose, vai formar o que a gente chama dos indivíduos, gametas. Esses gametas, que é a fase gametofítica, formou os gametas por mitose. Então você vai ter o gameta masculino, que é o anterozoide, e o gameta feminino, que é a osfera. Ocorreu a fecundação, formou o zigoto, vai gerar um novo indivíduo adulto. Por favor, produção, volta aqui comigo. Abra a imagem para a gente mais ou menos entender qual foi as nossas referências, as nossas referências bibliográficas. Nosso próximo slide. Abre essa imagem, volta aqui comigo, por favor, produção. E já vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide, para que eu possa agora registrar com letras garrafais. Não duvide que todo esse gasto de energia aqui que a gente está fazendo só tem um objetivo, que é você, aluna e aluno. E não esqueçam, gente, a gente não veio aqui para construir muros, mas sim para construir o quê? Pontes. Bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.